Bom, então, gente, hoje a gente pegou uma das pessoas nesse país que entende mais de legislação feminina, mais de legislação para as mulheres, para a gente um pouco falar. Eu vou começar só com o artigo 2º da Lei Maria da Penha, que é para a gente se inspirar e começar a fazer a nossa live. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, o povo tem que aprender que mulher é gente, tem que ser bem tratada. E para isso a gente tem vários elementos que nos possibilitam isso. Acho que todo mundo está acostumado a falar da Maria da Penha, mas a gente hoje queria começar por um outro ângulo. Dani, primeiro, claro, te agradecendo pelo carinho que você está aqui, mas a gente hoje queria conversar um pouquinho assim, por que é tão difícil para a sociedade brasileira entender a legislação nova em relação à mulher? Por que é tão difícil entender que mulher é um ser humano como qualquer outro e que tem seus direitos e que esses direitos têm que ser garantidos e que, eventualmente, você não pode abusar dele numa cantada mais grosseira, que acaba sendo assédio? Assim, a gente vai começando o papo. Por que é tão difícil para as pessoas aceitarem, às vezes até para as mulheres, mas especialmente para os homens? Boa noite, Pode antes. Laura. Isso. Está me escutando bem? Estou te escutando. Perfeito. Então, acho que quando nós só tivemos a igualdade entre homens e mulheres na Constituição de 88, né? Então, a gente vê que muitas vezes, assim fica melhor? Não, o problema é que você está picando, como se diz. Eu acho que é a conexão mesmo. Entendi. Mas vamos lá. Está bem do mesmo jeito, tanto faz. Dos dois jeitos já para te ouvir bem. Ainda está então dando. Vou fazer assim. Tá. Só em 88 que nós tivemos igualdade entre homens e mulheres. Então, sempre as pessoas achavam que havia uma diferença entre homens e mulheres, né? Que a mulher não era capaz de fazer muitas coisas, que a mulher não tinha condição de fazer muitas coisas, né? Infelizmente, é um pouco dessa diferença que a sociedade traz entre homens e mulheres, esses marcadores, né? Que a gente chama de machismo, né? Então, no fundo, a gente coloca todas essas questões aonde você cria uma diferença entre homens e mulheres com uma preferência para tudo que se coloca na caixinha do homem seja visto como uma forma melhor, né? Uma forma melhor feita, uma forma melhor elaborada, acaba ocorrendo esse tipo de pensamento, que tudo que vem da mulher ela não é tão bom quanto vem do homem. Isso serve, inclusive, para os nossos desejos e para o nosso próprio corpo, né? Então, até ontem eu estava vendo uma live de uma professora da UNB que ela fez um estudo sobre os memes que estavam surgindo agora no período de pandemia. E ela traz muito como essa questão do corpo Dani, da mulher passa a ser... interessantíssimo, Laura. Passa a ser visto, até nessas piadas de mau gosto, visto a mulher como um objeto, né? E tem vários estudos... Não, mas é o tempo todo, até as brincadeiras dos memes. Da mulher negra, né? Então, a mulher negra acaba sofrendo muito mais até dessa objetificação, né? Quando, na época da escravidão, todos eram considerados corpos, a mulher sempre considerada um corpo também, e a mulher negra, obviamente, continua sofrendo até hoje esse processo de coisificação, né? As mulheres são coisas, serem coisas. Dani, a gente não vai conseguir. Você não pode respeitar, né? Teu sinal está muito ruim. Se você não mudar de lugar, a gente não vai conseguir. Deixa eu tentar aqui ver se Tenta mudar. Vai com o teu telefoninho para outro canto, porque o sinal está muito ruim mesmo. Deixa eu mudar de internet também? De repente. Porque as pessoas não podem estar te vendo. Ronaldo Gon. Hoje eu estava até vendo não sei se vocês já viram, é um documentário que não é de agora, é já de 2018, Chega de Fio-Fio. Um pouco relembrando esse documentário que é muito bom, né? Que trata um pouco Ficou melhor agora, Laura? Melhor, muito melhor. Não sei o que aconteceu aí, mas que ficou muito ótimo. Melhor, ficou. Trocou a internet, foi... Foi o quadro... nossa!
Melhor? Incomparável, Ah, tá. muito melhor, É que eu tive muito que melhor. religar, daí eu entrei na do celular e agora vai dar certo, então. Enfim, Ai, muito bem. então, mas vamos lá, o que que você estava falando? Vou Não, a tentar gente não lhe estava chamar de falando um pouco. senhora, viu? Não, se você me chamar de senhora, eu vou sair correndo, pular a janela. É baixinho, mas eu vou, não pode não. Então, na verdade, assim, a gente estava começando na introdução dessa mulher, né, ao longo da história brasileira, por que a gente chegou a esse ponto. E aí eu estava contando que eu hoje revi um documentário, Chega de Fio-Fio, que é um documentário de 2018, que é muito legal, né? E mostra um pouco essa dinâmica do que você estava falando da mulher negra. No fundo, como os nossos antepassados se acostumaram com a ideia, quer dizer, e está muito arraigado na cultura brasileira a questão, óbvio, da escravidão, as mulheres negras eram usadas como, vamos dizer, iniciadoras, obrigadas a serem usadas como Sim. iniciadoras dos filhos dos grandes engenhos. Né? Se você notar, na maioria, agora tem melhorado, mas no começo, as novelas brasileiras era sempre a empregada ou a sambista, aquela que dançava, aquela que mostrava seu corpo. Então, É. a mulher, de uma maneira geral, já é muito estratificada e, de alguma maneira, violentada na sua capacidade, na sua autodeterminação, mas especialmente as mulheres negras. Você estava comentando sobre isso. É. E tanto que uma dos censos comuns, né, você relatou a lei que trouxe o crime de importunação sexual, né, uma legislação muito avançada, não sei se todos aqui Eu não acompanharam o relatei, na quanto verdade, foi uma batalha, né? na verdade, naquela legislação de estupro não existia nada que falasse de É, importunação sexual, aí a gente escreveu, acabou que eu relatei e escrevi que fui autora, porque não teve autor. Na verdade, sim, a ideia é que a importunação sexual veio daquele momento do ônibus aqui no Rio, da ejaculação naquela moça. Mas eu acho que o que eu queria hoje abordar, mais do que legislação, e você vai falar, a gente pode falar eventualmente na legislação, obrigada por lembrar da minha lei, toda vez que fala da importunação, para mim é importante, porque mostra o nosso trabalho, mas é importante a gente ficar imaginando por que ainda, quer dizer, e nesse momento de pandemia isso ficou tão flagrante, por que ainda é tão difícil, vamos analisar junto, por que ainda é tão difícil ser mulher nesse país? Eu estava pensando, quer dizer, realmente, nesse documentário, eu fiquei apaixonada, porque ele diz assim, que a cidade é feita para os homens. E é real. sim. Por que ela é feita para os homens, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que nem eu, nem você, a gente nunca viu ninguém no meio da... Quando você vê uma moça de short, você tiver um short muito pequeno, eventualmente você até se assusta. Agora, não tanto quanto antigamente, mas enfim, as pessoas ainda tem quem fale mal. Mas você imagina que o homem anda sem camisa, o homem anda de sunga, os homens ocupam o espaço urbano, eles estão nos bares, eles estão no meio da rua, eles estão nas praças. A mulher muito menos do que isso. Isso tudo é um histórico que acaba fazendo com que essa mulher fique, de alguma maneira, se sinta milindrada, né? E aí, assim, o que você acha de mais importante nesse momento? O que uma mulher que sofre algum tipo de abuso, né, nesse momento devia fazer? Se você fosse essa mulher, se você estivesse sendo, de alguma maneira, na sua casa, se estivesse sofrendo algum tipo de violência, você não pode falar, porque você está lá com o teu marido do lado. O que você faria? Eu Difícil acho que pergunta. é difícil, né, Laura? Porque Difícil, né? assim, a gente tem a sorte de não ter convivido com essa realidade, né? Mas o percentual de mulheres nessa situação e que está passando por isso em pandemia é muito complicado. E o Estado não estava preparado para esse tipo de pandemia, né? De situação, né? Vamos por até o Brasil, que nunca passou por uma grande guerra mundial, e mesmo as grandes guerras já foram há muito tempo, né? Acima de tudo, procurar a rede de apoio, né? Seja família, seja amigos, isso é um primeiro passo. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, eles disponibilizaram um serviço de registro de boletim de ocorrências online. Então, isso é uma peça importante. Nós também temos o 180, o Disque 180, Que é o mais que vai importante de apoiar todos. essa mulher, inclusive falando sobre os seus direitos e outras questões. Hoje mesmo está na Encaminhando ela pauta para o da sistema, Câmara. né?
Exatamente, porque uma mulher que sofre violência, ou ela sai de casa, ou a pessoa que está agredindo ela tem que sair de casa, né? Tem várias. E nesse momento de pandemia, entrar nesse sistema muitas vezes pode ser difícil, né? Eu Mais mesmo estava difícil. Mas aqui no tentando Rio, eu vou falar com ser justa. alguns, é, O sistema está eles estavam. funcionando. Estão É, tentando, né? O 180 é, funciona, o 190. Depois sim, eu vou dar até os números, alguns telefones, porque é, tem um sistema que funciona e que tem ajudado. E além de tudo, eu acho, é, Dani, tem um negócio super importante, é que você tem o vizinho. Né? O vizinho que tem, ouvia a mulher gritando, ouvia a criança, porque também às vezes não é só com a mulher, e aí, mas é também com sim. as crianças, tem que pegar o telefone e ligar para o 190 ou ligar para o 180, não é isso? É, pode fazer ligação anônima, não precisa se preocupar, que muitas vezes a pessoa fica preocupada do outro se vingar. Não se preocupe, faça sua denúncia anônima, as pessoas vão investigar. O que a gente não pode deixar, obviamente, é essa mulher que muitas vezes não consegue nem pegar o telefone para pedir ajuda, né? E aí, nesse momento de pandemia, isso piora muito mais, né? Então, ligar para o 180, ligar para o 190, né, da Polícia Militar, dependendo do caso. Tem um aplicativo, até quem tem mais acesso pode ter um aplicativo do Sistema Nacional Ouvidor de Direitos Humanos. Assim, tem esses conjuntos de questões para relatar. E buscar ajuda, enfim, também dessa rede de acolhimento própria nossa, a nossa família, nossos amigos, que também é muito importante nessa hora, né? Sem, obviamente, negar que o poder público tem que agir, né? Até está tendo um projeto de lei na pauta agora da Câmara dos Deputados que procura criar algumas medidas para ajudar nesse enfrentamento, né? Mudando, inclusive, a possibilidade de você pedir medida protetiva antes de fazer boletim de ocorrência, porque em muitos estados eles não Não disponibilizam o estão boletim de usando ocorrência online. isso. Exatamente. Então, como Então, que você vai primeiro obrigar a pessoa a você tem ir? que. Claro, Exatamente. tira ela de Imagina ter que fazer. casa ou tira o agressor. É, Tem que primeiro tirar o agressor até para fazer o BO, que aliás é um é, negócio bem inteligente, porque, na claro. verdade, quando a mulher sofre algum tipo de violência, gente, e aí a gente daqui a pouco eu vou falar um pouco de cada uma dessas violências, quando a mulher sofre algum tipo de violência, ela não tem que ficar, ela tem que imediatamente se livrar daquele problema e sair do risco, digamos assim, do risco eminente que é, eventualmente, aquela violência física se transformar de um desastre, né? E aí a gente entra no número de feminicídios. Aproveitando, os números cresceram muito ou agora estão mais notificados ou você acha que continuam subnotificados? Acho que são duas. A academia ainda não se debruçou para nos dizer realmente, numa pesquisa mais qualitativa, vamos supor, se houve só um aumento de notificação ou um aumento real de casos. Mas, na minha percepção, houve os dois, Laura. Houve tanto um aumento de notificação, porque as mulheres também compreenderam mais o seu direito, né? As mulheres estão tendo mais liberdade no fim dos seus relacionamentos. Enfim, você tem um conjunto de variáveis que são super importantes, né, para ela parar de ficar sofrendo em casa, mais espaços de divulgação desses direitos dela, né? Então delegacias abertas, 180 aberto, a mídia falando disso de uma forma muito mais franca, faz com que aumente o número de denúncias, né? Por mais que a gente saiba que ainda todo mundo fala que é a ponta do iceberg. E, com certeza, hoje a gente consegue localizar mais o que é uma violência, né? Porque antigamente muitas coisas que aconteciam na nossa vida, as mulheres não achavam que existe uma violência psicológica, né? Que ficar Nem chamando sabe de muito. feia, gorda, xingamento, exatamente. Que existe uma violência patrimonial, né? A gente está recebendo muitas demandas que os pais estão registrando, os pais que nunca ajudaram os filhos estão registrando no CPF o pedido de abono para ver se vai mais rápido, vamos supor, e a mãe, que é chefe de família, não está recebendo em dobro. Então, isso tudo é uma violência patrimonial. Eu acho que agora as mulheres estão conseguindo tomar mais consciência que tudo isso é sim violência, né? Você está na rua e ser importunada é sim uma violência, porque você tem direito ao seu corpo e direito de estar na rua do jeito que você achar melhor. Então, este conjunto de questões estão sendo melhor colocadas para as pessoas, né? E as pessoas as mulheres em especial estão se percebendo.
e as mulheres também estão cada vez mais formando redes de apoio, enfim, sobre esse tema. Não sei se a sua percepção é essa, mas a minha, eu acho que a gente está muito mais interligada, muito mais em sintonia, em redes fraternas, inclusive neste enfoque de enfrentar a violência, ampliar a participação da mulher nos espaços de poder. Assim, acho que eu estou gostando desse nosso movimento de sempre estar juntando mais mulheres com esses objetivos. Eu acho que, de verdade, as pessoas estão tentando, de alguma maneira, não é simplesmente a Maria da Penha, é um conceito, uma mudança cultural que tem que se dar, e tem se dado ao longo, né, desses últimos 20 anos de lei. Quer dizer, 20 não, a gente tem 14 anos de lei, mas, de alguma maneira, esse é um processo contínuo, que começou antes até da Lei Maria da Penha, e que ainda, e a gente está vendo aqui né, a gente recebe um monte de palavras pelo Face e pelo Instagram, e perguntas e de comentários. E está aqui uma amiga, Lucy, que está comentando: a Lei Maria da Penha existe, mas na prática é outra coisa. É claro que você fazer com que todas as garantias cheguem a toda a população brasileira é sempre muito difícil. Nem todos os municípios, né, e às vezes nem todos os estados têm esse sistema de proteção, tem as casas de acolhida, né, tem os lares, tem os centros de referência para esse acolhimento. Mas, assim, infelizmente, a gente tem que continuar lutando. As políticas das mulheres nesse momento não são, vamos dizer, a Secretaria de Políticas das Mulheres, não sei se tem feito esse enfrentamento como deveria, no meu entendimento não. Não existem grandes programas e projetos como já tivemos em outros governos, até porque não temos orçamento, né, para a política direcionada às mulheres. Então, é muito difícil. Você não acha que essa questão orçamentária é muito grave? Sem orçamento, o governo federal não pode montar as suas ações coordenadas com os estados e municípios. Os municípios e estados pouco investem também, porque falar bem de mulher é mole, né? Fazer o discurso das políticas públicas é fácil. Eu quero ver a casa de acolhida, é o centro de referência, são os sistemas de proteção dessa mulher a partir da Maria da Penha cumpridos. Mas aí eu não sou a live é tua, tu é que tem que falar, eu só tenho que perguntar. Não, Laura dá aula pra gente, né, gente? Enfim, eu até queria dizer que é uma honra, né? Quando Laura me perguntou, enfim, eu falei, olha, é óbvio, né? Quando quiser, a hora que quiser, o tempo que quiser. Mas é exatamente isso que você falou, né? São menos de 10% dos municípios que têm um equipamento de acolhimento a essa mulher com violência. O número de espaços especializados para se pensar numa política pública voltada à mulher estão diminuindo, né, nas prefeituras e nos governos estaduais, né? O próprio governo federal, você perde o status de ministério para virar uma secretaria, então você deixa de ter, você tem um corpo técnico menor, e com menos, obviamente, liberdade de execução, para pensar exclusivamente em políticas públicas para aquele campo. E por que isso é importante? Muitas vezes as pessoas não conseguem ter clareza de por que isso é importante. Porque há questões que precisa ter um recorte específico da mulher, né? Então você tem uma política nacional de saúde da mulher específica, porque a mulher tem as suas particularidades. Né? Não, homem não tem colo de útero, né? Homem não tem colo de útero, não tem câncer de colo, não tem câncer de mama, né? Enfim, mas vamos lá, então, só para as pessoas entenderem. Os hormônios, né? A questão da maternidade, com e sem maternidade. Então, você tem esse recorte específico. Você também, vou supor, taxa de desemprego da mulher, o desemprego é muito maior do que o homem. Então, você precisa ter políticas públicas para tornar o homem e a mulher mais iguais, não é um maior que o outro, né? Mas minimamente iguais, é só você ver o salário, né? Exatamente. Política pública de incentivo salarial. Você tem também um exemplo. Só para também ajudar no debate, quando você vê que mais de 50% das mulheres são mandadas embora quando voltam da licença maternidade, então elas são penalizadas por ser mãe, isso faz com que precisem realmente de um espaço que pense uma política pública com essa perspectiva, né? Que impeça essas mulheres de perderem esse emprego.
Sem Claro, e o orçamento é sem... essencial. Então, ele tem diminuído, obviamente a gente compreende que é uma crise mundial e brasileira, mas quando você pensa que você não tem uma política pública pensada para 52% da população, com os indicadores piorando mais, e esse processo da pandemia vai piorar ainda mais a diferença de homens e mulheres, muito mais. É a mulher que cuida de casa, é a mulher que está cuidando quando está doente, é a mulher que vai cuidar dos filhos, agora que não tem escola, quem vai ficar com os filhos são as mulheres. Então, assim, essa política do cuidado, esse trabalho não remunerado, que a gente chama de economia do cuidado, quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre isso, já tem materiais da ONU, do Brasil, na Câmara, já tem, enfim, materiais um pouco desse debate. Esse valor que não está aparecendo, que desse serviço que não é pago, né? Ele impacta diretamente na percepção que a mulher pode ou não ficar no mercado de trabalho. Enfim, né? E quem que o empregador vai escolher na pandemia? Ele vai ter que mandar alguém embora, vou mandar o homem e não a mulher que vai engravidar, que vai ter que cuidar do pai se ficar doente, da mãe, dos filhos, Não, enfim. e aí, Então, assim, e aí tem uma coisa, as pessoas infelizmente acabam dizendo assim, mas puxa, por que a mulher, chefe de família, vai receber 1.200 e eu sou homem e vou receber 600? Exatamente por isso, é tudo que você falou, né? Ela é a chefe de família porque o homem abandonou aquela criança. Outro dia tinha uma briga, porque discutindo por que a mulher chefe de família tinha que ganhar 1.200, porque não está tratando dela e dos filhos, não é isso? exatamente, e geralmente o homem chefe de família, ele em regra ou está num relacionamento homoafetivo ou no relacionamento heteroafetivo, né? Geralmente ele está num relacionamento heteroafetivo quando tem filhos, é a grande, infinita maioria dos casos, né? Então ele tem esse combo. E hoje você tem, vamos supor, mais de 5 milhões de crianças, né? Foi o último censo do CNJ, que não tem o pai na certidão de nascimento. Enfim, tem essas complexidades da realidade brasileira, né? Essa norma diferenciada, ela nunca é feita à toa, né? Para você conseguir uma diferença, é porque realmente precisa de... o legislador, quando faz esse tipo de diferença, que a gente chama de diferença positiva, é por causa de algum dado que a realidade apresenta, né? Exatamente. Aqui a Daniela diz assim, existe também um aplicativo para casos de violência doméstica? O aplicativo, mais aplicativo é o 180. É o melhor aplicativo que a gente tem, é ligar para o 180. Existem alguns aplicativos que eu, por acaso, não tenho aqui, que na questão da mulher, mas para emergência, não adianta o aplicativo até você ouvir o computador, já levou uma porrada. Na verdade, serve mesmo, é o 180, é gritar para a vizinha, e a vizinha sair correndo, o vizinho sair correndo, porque não são todos os homens que são monstruosos, não. Tem homens, papai dizia, com alma feminina, que conseguem entender a alma feminina, conseguem perceber como é difícil, às vezes, para a mulher o sofrimento que ela tem, né? A Ellen está dizendo que as medidas protetivas nem sempre funcionam. Como nem sempre a lei funciona, né? Infelizmente, deveriam ser cumpridas. E aí, como é que também o Estado faz? Vai correr atrás daquele homem? Tem a Brigada aqui no Rio, tem um negócio legal, que é a Brigada Maria da Penha. Eles acompanham a esse homem. Essa brigada, Dani, ela quase que vigia esse homem para ele não chegar perto da mulher. É bem legal o trabalho no Rio. Tem esses casos, né? Desses equipamentos, desses programas específicos que os governos estaduais fazem, que são super importantes, né? Quando o Estado cola naquele problema, né? Quando ele consegue dar conta de ajudar, com certeza a vítima se sente mais protegida e o agressor ele passa a compreender mais a sua responsabilização. Nós também temos alguns programas de atendimento ao agressor, né? Que tenta fazer com que ele repense sua própria atitude e suas próprias ações. Porque para romper com esse ciclo de violência, né? E a vítima, a mulher também, muitas vezes, ela tem que ser atendida também, porque para ela, claro que quando ela consegue falar sobre a sua violência, já é muito um caminho, né? Não é fácil para uma mulher vítima de violência falar. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de apoio para não entrar em outro relacionamento, para não voltar para aquele relacionamento, porque... não sei se todo mundo aqui trabalha com esse tema, mas quando a gente fala ninguém trabalha com esse tema aqui. Quando a gente trabalha com o ciclo de violência... Quando a gente fala do ciclo de violência contra a mulher, né?
sempre tem essa questão de você estar depois da violência entrar numa fase do mar de rosas, que a mulher acha que ele vai mudar, que ele promete que vai mudar, e daí, enfim, ele acaba muitas vezes tendo uma explosão de novo por algum fator, que pode ser econômico, que pode ser social, enfim, né? E ele acaba cometendo mais violência, depois ela procura ajuda, depois ele diz que vai mudar de novo, ela perdoa, põe culpa na bebida, põe culpa na droga, diz que ama, que tem ciúme porque ama, né? Então, e a mulher, ela tem que compreender, e muitas vezes ela confunde, porque ela foi ensinada lá nos livrinhos, né? Dizendo que protetor, um homem protetor é um homem bom. E confunde proteção, que obviamente uma pessoa tem que proteger a outra, né? Todo mundo se proteger porque se ama, com ciúme, com falta de liberdade, com cerceamento, com falta de limite, com falta de individualidade. Agora, é difícil para alguém que muitas vezes não teve esse tipo de leitura, um exemplo, e não consegue um terapeuta, né? O pessoal, eu vou para terapia. Quem consegue pagar terapia, né? Não é um negócio simples para a maioria das pessoas. Claro, ressignificar a sua própria existência e seus próprios valores, que foi ensinado desde pequeno que deveria ser assim, que viu os pais assim, que viu os amigos assim, né? E que muitas vezes pode estar impactando diretamente nessa questão. E não é fácil, né? É exatamente o que você disse. Para a mulher, de alguma maneira, ela sonha que aquela relação perdure, se ela gostar do seu parceiro, né? E aí ela acaba relevando, até que um dia ela leva um tiro. E o número de feminicídio? É verdade que houve esse aumento tão alarmante de 44%? Esses números, vocês que têm aí o observatório, persistem nesses números, aqui, especialmente aqui no Rio de Janeiro? A nossa compreensão é que até tem esses dados, nem todos os lugares cadastram corretamente. Ainda está tendo que haver um convencimento das forças de segurança de realmente classificar aquilo como feminicídio. Então, a gente com certeza acredita que o número de feminicídio é muito maior do que esse que são hoje apresentados. Obviamente, isso tende a evoluir com o passar da aplicação da lei e da compreensão do que está sendo... Enfim, do que realmente é o feminicídio. Então, se você tem que classificar como feminicídio e, eventualmente, desclassificar esse crime, não o inverso, né? Muitas vezes os polícias faziam o inverso. Classifica como homicídio simples para depois você ter uma desclassificação. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, pelos indicadores, violência contra a mulher, em regra, é em razão de ser mulher, né? Ou é uma violência doméstica, ou é uma tentativa de estupro, né? Diferente da violência contra o homem e do homicídio do homem, que é esse homicídio muito ligado com o público e não com o privado. Essa é a diferença, por isso que as pessoas dizem mas a Lei da Maria da Penha não serve para homem, só serve para mulher. Porque os números, né, de homens que sofrem algum tipo de violência é infinitamente inferior e, portanto, a própria legislação penal tem acorrido a esses casos. Mas a mulher, ela sofre aquela violência pelo fato de ser mulher. Essa é a diferença. O feminicídio não é homicídio, porque ela só está sofrendo aquele crime porque ela é mulher. Da mesma maneira como um crime de ódio, no caso dos homossexuais. E os homossexuais só sofrem um crime de ódio porque são homossexuais. Até lembrando que a Dani participou disso com a gente, no relatório do estupro, onde a gente fez várias modificações, inclusive conseguiu incluir a importunação sexual, a gente também incluiu o crime de estupro de ódio, que é exatamente aquele feito contra as mulheres que são lésbicas. E aí, como é o crime? É um negócio pavoroso, quando eu falo isso, é pavoroso. O homem estupra aquela mulher para ela saber que mulher tem que ter relações apenas com os homens. Então, assim, é pelo fato dela ser homossexual que ele estupra. Não é pelo fato de ele querer estuprar simplesmente. Não é um estupro comum, é um estupro com uma maledicência muito maior, porque aquela pessoa é homossexual. Mas, enfim, é pavoroso o número de estupro no Brasil, os números são cada vez mais alarmantes, não é isso, Dani? Queria que você um pouco comentasse o que ainda falta na legislação, o que a gente precisa alterar para minorar o sofrimento das pessoas. Mas antes, eu só vou aqui
dar uma resumida para as pessoas, porque todo mundo, mas violência, o que é essa violência psicológica? O que é essa violência patrimonial? Que violência é essa? Então, um pouco, eu vou fazer um resuminho aqui das violências, né? A violência física, acho que é aquela que todo mundo sabe, que prejudica a saúde, a integridade da mulher. A sexual também todo mundo mais ou menos sabe, que são aquela que faz você ou manter relações sexuais que você não gostaria, ou você presenciar cenas de relação que você não gostaria, ou te obriga a fazer um aborto, ou te obriga a se prostituir, ou te obriga a usar anticoncepcional quando você não quer usar anticoncepcional, simplesmente porque você quer ser mãe, ou qualquer usa da força física ou da força psicológica para te intimidar, para te chantagear, para te ameaçar, né? Muitas vezes até para te subornar. Então, essa é a considerada violência sexual. A violência psicológica já é a humilhação, a manipulação, o isolamento, os insultos, a ridicularização, tudo que afete a tua autodeterminação como mulher, como ser humano, né? Então, você é uma, né, gorda, nojenta, você é uma piranha, enfim. E essa é uma violência que acaba, além desses insultos, também tem um outro lado que você não pode trabalhar porque você é minha mulher, mulher não trabalha, você não vai sair de casa não porque eu não quero que você saia, você não vai viajar porque você tem que ficar aqui cuidando de mim, não adianta, você não vai falar com aquele amigo porque eu não gosto dele, porque ele uma vez ficou com cara feia para mim, ou porque eu acho que ele está querendo te namorar. Isso também é violência psicológica. A gente não avalia, né, que a violência psicológica seja tão ampla, mas é muito ampla. A patrimonial é aquela que o cara vai e se apropria do que é seu, dos seus objetos, das coisas materiais que são suas. Então, foi como a Dani disse, vai do auxílio pandemia ele ficou com raiva e quebrou os teus, vamos dizer, quebrou uma peça sua, ou rasgou uma roupa sua, porque ele está com raivinha, porque ele achou que aquela camisa, ou aquela camiseta, ou aquela roupa está um pouco mais decotada ou não. E a violência moral é aquela da calúnia, da injúria, da difamação, que também estão na legislação normal, só com a diferença, que ao invés da legislação normal, essas são calúnias, injúrias e difamações feitas especificamente porque você é mulher. Então, Dani, agora é com você os números para a gente poder um pouco explicar para as pessoas o que ainda falta na legislação para essas garantias. Laura, acho que a legislação ela é muito avançada, né? Assim, quanto à possibilidade da gente conseguir ajudar as mulheres, né? A gente tem, obviamente, hoje um problema muito difícil na execução dessas medidas, né, pelo Poder Executivo, né, de uma forma geral. Então, os municípios têm dificuldade em organizar a rede de atendimento. Muitas vezes, no crime, vamos supor que a gente estava falando muito ligado à violência sexual, os IMLs não são abertos finais de semana, os IMLs não são abertos à noite, que são os momentos onde ocorre mais violência contra a mulher, inclusive a doméstica, para além da sexual, né? Então, otimizar essa rede para atender melhor a mulher, ela é super importante para dar conta desses desafios, né? E também a aplicação mais sensível da lei pela magistratura. Nós temos poucas varas especializadas para atender Lei Maria da Penha. Aqui no Distrito Federal nós temos uma quantidade muito grande de varas específicas para isso, então o processo é bem célere. Mas não são em todos os estados em que há varas específicas também para tratar deste tema, porque uma vara específica ela agiliza muito o entendimento e a compreensão da mulher naquela situação, né? A pessoa que vai trabalhando com isso, ela vai ficando mais sensível, especializa também o Ministério Público que atua nessa área, enfim. Então, há toda uma lógica importante de aplicação da lei. E, obviamente, criar esses programas, né, que atendem a vítima, ajudam o agressor a romper também esse ciclo, faça ele compreender que aquilo, sim, para além de crime, né, ou junto com o entendimento que é um crime, também é uma prática inaceitável, tanto que é crime, né? Compreender que não é aceitável, só um tapinha dói, aquela pessoa não é seu objeto, você não manda nela, ela não manda em você, vocês dois são iguais, e por serem iguais, né? Você não manda no seu chefe, né? Seu chefe manda em você, por quê? Porque ele considera que ele é superior a você.
e não o inverso. Então, a gente tem que ter tranquilidade das outras pessoas compreenderem que todos nós somos iguais, e nessa relação fraterna é que deve se estabelecer a todas as relações, né? É exatamente isso, assim. E aí vem uma outra, antes fazer aqui uma pergunta do Pedro, que ele diz assim, a violência entre casais está maior agora na pandemia. Eu acho que aí não é só entre casais, não, quer dizer, acho que entre a pandemia piorou para essas relações que são relações funestas, que são relações ruins, que não são relações de amor. Mas até nas relações de amor as pessoas estão com menos paciência, mais Claro. angustiadas, o que é natural. O que não é natural é você se utilizar desse argumento para, de alguma maneira, cometer alguma violência, seja ela sexual, seja ela patrimonial, seja ela, enfim, psicológica, com a sua companheira, né? Com a pessoa que vive com Exatamente. você. Né? Isso que a gente tem que Exatamente. aprender. Né? E o homem tem... e por isso que eu digo da importância do vizinho. Ouvir um grito a mais, né? Uma porradaria, pega a porra do telefone e liga para a polícia. A polícia pode demorar. Se demorar, tu vai lá e pega teu marido, pega os vizinhos todos e invade a casa. Deus, já estou eu fazendo loucura aqui, mas é porque não dá para a mulher apanhar. Isso é que não dá. Pede ajuda, né, grita, Laura? Porque grita, é um pouco isso. Grita. A pessoa que está num surto de violência, né, a gente tem que, obviamente, claro que em briga de marido e mulher a gente deve meter sim a colher. Né? Mete a colher a gente deve meter a colher com só um pouco de cuidado, porque é um pouco isso, né? As pessoas, infelizmente, andam armadas, né? Então a gente tem que... Ixi, Maria, enfim, tem que ter esse cuidado, né? Ainda mais agora com todo esse debate sobre flexibilização de armas, né? Com alguns ajustes que foram importantes, feitos na Lei Maria da Penha, até para que haja essa apreensão imediata da arma quando entra alguma denúncia, né? Porque antes, enfim, não tinha. Não era isso. Então, assim, o aparato normativo, acho que teve uma grande evolução nos últimos anos. Agora a gente tem que dar essa superação na execução. Viu? Parabéns. E, obviamente, o trabalho do poder... o que não quer dizer que quem é do legislativo não tenha muito trabalho, porque uma das funções do legislativo é fiscalizar a execução das políticas públicas pelo executivo, né? Inclusive mexer no orçamento, que é uma coisa que você trabalhava muito aqui na Câmara dos Deputados, né? Nessa parte de orçamento, porque então os recursos, né? Exatamente, né? Então esse papel também é um papel do legislativo, garantir o recurso e fazer com que entre na agenda de priorização de todos os poderes executivos essa matéria. Mas eu vou continuar naquela pergunta do Pedro, porque ele diz assim, com a crise econômica, isso ainda não vai piorar mais? Você acha que isso muda os números? Aí o Jairo diz assim, seguindo a ótica, nossa ótica, não sei o que vem por aí, porque eu não li ainda, o atendimento que sofreu abuso e violência, seja qual for, deveria ser feito prioritariamente por mulheres. Mas é que prioritariamente é feito para as mulheres, porque são elas que sofrem o abuso. Você já... Eu acho que eu não me lembro de casos em que alguém tenha me dito, não, fulano apanhou da mulher. O fulano apanhou da mulher. Agora, que a mulher apanhou do homem, eu já ouvi um monte de relatos, né? E não é só apanhou, pode acontecer, né? Homens podem ser estuprados, né, Laura? Homens podem apanhar de outra pessoa, que pode ser inclusive mulher, mas não é uma prática que era socialmente aceita, que deixou de ser, que a gente ainda está combatendo, né? Então você tem uma pessoa, não pode agredir a outra, isso é normal. Claro, agora, a questão da mulher, ela tem um degrau a mais de complexidade, porque a gente está enfrentando uma questão cultural enraizada muito forte, né? E é essa questão que a gente estava dizendo, né? Você não vê uma mulher... Vocês já viram, aqui no Rio tem muito bar. Brasília não tem isso não, mas aqui tem muito barzinho, muito botequim, como a gente chama. Raramente você vê... Para pensar, vocês olhem. Vocês veem a mulher sentada no botequim sozinha? É muito, 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 muito raro. Está sempre só homens sentados. Isso é histórico, gente. Isso é assim. Se a mulher... quantas vezes você ouviu falar gente que acha que porque a mulher está vestida com um bustier, ela está provocando o homem para ser assediada. Mulher não provoca homem para ser assediada. Quando ela põe lá a roupa que
que pode ser um pouco mais decotada do que o comum, ela está fazendo para o prazer dela. E é isso que a gente tem que aprender a respeitar no outro, né? O que dá prazer para aquela pessoa. E você tem que se acostumar a viver com o prazer do outro e entender que o prazer é do outro, é um direito do outro, e que você tem que respeitar por isso. Bom, esse atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar, não é isso? Como é que deveria ser? A lei, o que a lei diz? Vamos lá, vamos explicar para as pessoas. Porque, claro, como disse a Lucy, como disse a Ellen, nem sempre a lei é exatamente o que a gente quer. Como disse a Cel aqui, como é que a gente pode avançar com uma ministra retrógrada como a Damares? Também não é a ministra que a gente gostaria, mas o fato é que, com a Damares ou sem a lei, o que interessa, principalmente hoje, são os recursos. Esse a gente, infelizmente, não tem. Mas também interessa a gestão estadual e a gestão municipal. Porque é através da gestão municipal e da gestão estadual, e por isso é tão importante, que os recursos podem chegar na ponta. Ah, mas o governo federal não deu. Mas se o governador quiser, se o prefeito quiser, as ações são feitas, porque elas não são caras. Você prioriza uma parcela importantíssima da população, dando a ela o mínimo. Você está falando de abrigos, você está falando de casas de referência, você está falando de uma equipe que já existe, de uma equipe multidisciplinar que, em princípio, já existe, nas esferas de poder que ele tem. Não é isso, Dani? Exatamente, assim, as leis existem para serem cumpridas, a gente tem que fazer com que elas sejam cumpridas. Então, o atendimento humanizado é um princípio que está na Lei Maria da Penha e também na lei de vítimas contra violência de vítimas de violência sexual, né? Nós temos um serviço interdisciplinar que tem que estar sendo, né, que a mulher tem que ter atendida, né, com assistente, psicólogo, etc. Né? Antigamente nós tínhamos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, os CRANs, depois ele se transformou nas Casas da Mulher Brasileira, enfim, mas tem que ter um equipamento público de atenção à mulher, né, que pode inclusive ser feito muitas vezes é feito inclusive pelos CRAS e pelos CREAS, que existem até hoje, né, fazem parte dessa rede, desse sistema fantástico que é o sistema de assistência social. Então, isso tudo, o SUAS, está tudo na lei, enfim, a gente tem que fazer essas leis serem cumpridas, que daí é isso, a priorização de atendimento por mulher, né, a mulher ter esse atendimento mais humanizado, os servidores serem capacitados para que eles compreendam o que é esse atendimento humanizado e romper, inclusive, com seus próprios preconceitos, né? Ah, mas você que quis, olha também que shorts que você usa, ah, mas você deve ter feito alguma coisa com seu marido, né? Quantos relatos que a gente escuta que a pessoa foi tentar algum acolhimento e a pessoa que era para acolher a julgou, né? Então, esse julgamento... tudo isso tira completo incentivo daquela mulher. Porque você imagina uma pessoa que acabou de ser estuprada. Como deve ser difícil, meu Deus, ela chegar para num setor e já bater ali e dizer, olha, eu fui estuprada. Imagina a vergonha que é que homem não tem essa concepção. A vergonha que é para uma mulher passar por uma situação dessa. E se ela não tiver do outro lado, alguém que diga, meu amor, vem cá, de alguma maneira te acolha, ela não vai falar. E essa pessoa não vai ser punida e vai estuprar outro, não é assim? Exatamente. E é muito duro para a mulher, porque, inclusive, ela se sente culpada, infelizmente, né? A vítima se sente culpada pelo que ocorre com ela, sabendo que ela é a última culpada que existe no planeta, né? Sobre aquilo que ocorre com ela. Mas ela não é culpada. Ela não é culpada, exatamente, e ela muitas vezes se sente, então você tem que chegar e acolher ela e dizer, olha, isso não é culpa sua, enfim, você tem que ter esse espaço que realmente a acolha e a ajude. O próprio exame é um exame muito complexo, né, eu não sei vocês, meninas, eu particularmente toda vez que vou pro ginecologista, eu fico, caraca, tem que vir para cá de novo, né, então assim, só o da nossa saúde já é complexo, imagina numa situação de violência. E mesmo quando há um companheiro seu que lhe agride, um tapa, um soco, né, você pensa, nossa, é a pessoa que eu divido minha vida e agora ele está me agredindo, né? Então, assim, também é muito complexo. E essa pessoa sempre vai trabalhando também nessa questão de, olha, eu estou te agredindo porque você fez isso, eu estou te agredindo porque você queimou a panela, eu estou agredindo porque você sujou a louça, você me respondeu, né? Tudo é sua culpa, tudo é você. Enfim, e essa vítima ela tem que ser acolhida, inclusive, para romper essa percepção que ela tem que a culpa é dela, né? Que a culpa não é dela.
A culpa é dele, que também não tem culpa, claro, mas pelo ato, mas não pelo que recebeu na sua cultura, porque o Brasil é um país machista. Infelizmente, quando a gente é criança, a gente fica em casa brincando de boneca, os meninos vão para a rua jogar futebol. Né? Isso é uma mudança de cultura, como eu disse. Só que a gente tem a obrigação de falar com os filhos. Né? Ele tem que compreender, e é nós e acho que a culpa dele função. é compreender para romper, e a gente ajudar ele a compreender isso para romper, né? Muitas vezes as pessoas não rompem com esse ciclo sozinhas, o agressor e a vítima, o Estado tem que dar conta de ajudar a romper. Outras vezes, tanto a mulher como o homem conseguem romper isso, muitas vezes sem ajuda, mas nós temos que nos preparar para ajudar esses relacionamentos abusivos a deixar de ser abusivos, né? Tem uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas eu vou falar porque achei muito boa, achei muito engraçada a pergunta. Ela diz assim, num casamento com separação de bens, quais são as obrigações do marido com a mulher? As mesmas, só não são patrimoniais, são diferentes. As obrigações entre os dois, num casamento, são as mesmas, sendo ele com separação parcial, com separação total ou com comunhão total. Principalmente, em primeiro lugar, muito além, muito mais importante que o amor, é o respeito entre as pessoas. Aí ele diz assim, meu marido não compra nada para mim e diz que não é provedor. Claro que não, nem ele é provedor, nem você. Vocês dois têm que achar na relação de vocês um meio termo para melhor convivência. Se eventualmente ele tiver que gastar mais ou você gastar mais, não faz nenhuma diferença quando você tem uma relação de respeito e uma relação de amor. Bom, a gente só tem 4 minutinhos, então antes da gente acabar, só vamos comentar, porque a gente perdeu 9 minutos no Entra e Sai. Vamos só comentar rapidinho a cantada e o assédio. E daí depois você já se despede, comenta, se despede, eu me despeço, porque a gente só tem 4 minutos. É muito ruim esse negócio, é muito rápido. Não, e o papo é bom, né? A gente quer ficar mais, fica mas aqui assim, cai. Principalmente, quando eu vejo em mim mesma, acho que a questão do respeito, ela é a principal questão a diferença entre a cantada e o assédio, né? A cantada, ela obviamente, ela enseja um duplo sentido, né? A pessoa vai se referir a você com um respeito que você merece, você vai agradecer ou não, enfim, né? Agora o assédio não, ele não respeita quem você é, ele não respeita a roupa que você tá, ele tem um preconceito do que ele vê, né? Essa loirinha aí, essa loira burra, então eu vou dizer para ela, vem cá, minha loirinha burra, não sei o quê. Então isso é um assédio, ou encostar em você quando você não pede ou não permite, né? Eu particularmente sou uma pessoa que tem um pouco de cuidado com esse negócio do toque, né? E acho que só toco em quem queira tocar em mim e também só aceito que me toque em quem eu deixe tocar. Então a gente tem essa questão muitas vezes ao não respeitar você quanto pessoa, né? Não há problema nenhum de dizer que uma pessoa é bonita ou feia, depende muito da forma com que você se expressa para ela, né? Não sei o que você acha, Laura. É isso, mas eu vou falar quando eu for comentar. A gente só tem 3 minutos, então... Tá. Então eu vou agradecer a oportunidade, é um prazer. Estou morrendo de saudade do Rio de Janeiro, somos apaixonados pelo Rio. Inclusive, a gente estava aqui vendo fotos de 2 anos atrás que a gente estava curtindo um pouquinho aí essa cidade maravilhosa, esse estado maravilhoso. Enfim, já temos até mais um roteiro para conhecer o Rio de Janeiro, voltar de novo para Paraty, dar um pulo em Cabo Frio, enfim, e ficar na cidade aí que a gente gosta muito, o Rio, Niterói, morro de saudade. Adoro vocês, cariocas, enfim, sou apaixonada. Acho que é uma alegria e uma leveza sem tamanho e muita garra, né? Acho que garra é uma palavra que representa muito o povo do Rio de Janeiro, assim, muita garra, muita determinação. Nossa, muito obrigada, a gente só tem 1 minuto e meio, eu acho que é isso, a gente aqui pelo menos resumiu, queria poder ficar muito tempo, mas não deu, o tempo é esse, e eu acho que se a gente quer defender a mulher, é dizer para ela assim, olha só, você é um ser humano que merece absoluto respeito, mas para você ter esse respeito, você tem que entender a importância dele para você, para a tua autodeterminação, para você se olhar no espelho toda manhã e dizer assim, eu sou maravilhosa, você pode estar arrasada nessa pandemia, com a cara feia, cabelo branco, mas você é maravilhosa, porque você é um ser humano, você merece todo o carinho do mundo, você merece todo o amor e toda a compreensão do seu parceiro. Então, obrigada, Dani, por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada pelo carinho que vocês têm tido aqui nas nossas lives. Vamos ver qual é a terça-feira, qual vai ser o tema. Cada dia eu
piro e acho que a gente tem que discutir alguma coisa. Queria poder estar o tempo todo, mas não dá, tem um monte de coisa acontecendo. E assim, vamos fazer com que depois dessa pandemia as pessoas tenham aproveitado esse tempo para entender como é bom viver bem, como é bom viver em harmonia, como é bom ser feliz, né? Como você pode extrair do seu parceiro o melhor e como ele pode extrair de você o melhor sem violência, sem qualquer possibilidade de precisar se utilizar da Lei Maria da Penha. Dani, muito obrigada pelo teu carinho, parabéns pela tua competência, beijo para todo mundo, que a live vai cair. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.